E está de volta sobre Carris para mais um episódio de comentário à atualidade ferroviária. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, viva Carlos Cipriano. Ora viva! E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá! Hoje temos muitos temas, bar do Intercidades com novas regras, 15 anos de limpeza de grafites na CP que davam para comprar um comboio suburbano, o conflito no Presidencial, Bruxelas quer Lisboa-Madrid em 3 horas e concorrer diretamente com o avião em muitas rotas e ainda alguns impasses no que toca à manutenção das locomotivas e um regresso aos arquivos. Diogo, vamos começar contigo, porque os grafites são um problema bastante comum nos nossos comboios, cada vez mais visível. Se em 2022 a maioria da frota da CP, naquele mandato de Nuno Freitas, houve um grande investimento para limpar os grafites dos comboios, a larga maioria da frota, 99,5% dos comboios não estava grafitado. Hoje vemos que essa realidade se tem vindo a deteriorar porque são cada vez mais os comboios que apresentam grafites e que tornam a viagem muito menos apelativa para os passageiros. Diogo, o que é certo é que isto tem um custo muito grande para a CP. Tem, porque entre 2010 e o final do primeiro semestre deste ano, estamos a falar de quase 5 milhões de euros que foram gastos com mão de obra e produtos de limpeza para remover, tanto quanto possível, os grafites dos comboios. E a questão é, por exemplo, um dos novos comboios suburbanos que a CP está a comprar vai custar uma unidade mais de 4 milhões de euros, 4,2 milhões para ser mais concreto. Ou seja, o dinheiro que se gastou em 15 anos só com mão de obra e produtos já dá para investir em mais uma unidade para o serviço suburbano e ainda sobrava algum dinheiro, por exemplo, para recuperar mais algumas carruagens que a CP comprou à Espanha em meados de 2020. Ainda sobrava algum dinheiro para isso. E a questão aqui é, o investimento pode parecer muito significativo, mas se fizermos uma análise ano a ano, a única vez que o investimento para remover os grafites ultrapassou a barreira do €500 mil foi em 2020, precisamente. Porque em todos os outros anos, de acordo com os dados da CP, o investimento tem andado em torno de 200 mil euros, 300 mil euros. No ano passado foram 479 mil euros, que foi o segundo ano com o investimento mais alto, mas também é preciso ter em conta que os custos têm aumentado ao longo dos anos. E aqui não estão contabilizados, porque desta vez a CP não forneceu esses dados, os custos com a manobra do material que tem que recolher às oficinas, aos depósitos para serem limpos e depois os impactos de ter de retirar um comboio da frota da CP temporariamente. Porque a CP, como tem tão poucos comboios disponíveis neste momento, o que é que acontece? Só limpa ou só retira mesmo o comboio da frota se o vidro da cabine do maquinista estiver tapado. Ou seja, se os vidros do lado dos passageiros estiverem pintados, não interessa. A CP, exato, como tem tão pouco material, como a oferta é tão escassa, a CP só consegue fazer o mínimo possível, que é tentar remover essas marcas e pouco mais. Ou seja, continuam a circular com os outros grafites. Aliás, isso é visível em alguns casos, que é meio grafite continua presente, mas todo o resto permanece. E depois também perguntei à GNR e à PSP como é que está a situação, não é? Porque quando falamos de grafites, a moldura penal é muito vasta, porque tanto pode ser uma contraordenação, uma coima, em que a pessoa paga apenas, não tem pena de prisão, uma multa no caso. Ou então, se for um dano completamente irreversível, aí passa a ser crime e podendo ser punível com pena de prisão ou com pena de multa, conforme os casos. E então o que é que diz a GNR? Que só no ano passado houve 37 crimes de dano ao património ferroviário. E aqui destaques são Porto e Aveiro, que tiveram 10 ocorrências cada. Depois, na mesma situação, a GNR diz que entre 2020 e o ano passado deteve 14 pessoas e que identificou outras 33. Em relação à PSP, a PSP registou um total de 26 coimas só em 2024 e no número de crimes no caso, crimes de dano em veículo motorizado,
que foram detectados pela PSP, porque a questão aqui é, muitas vezes, é difícil a recolha de prova, mesmo quando os locais são vigiados, porque se as pessoas que fazem os grafites estiverem de cara tapada, torna-se muito complicado identificá-las. Só no ano passado houve 16 crimes de dano detectados pela PSP, mas o ano com mais crimes foi 2020, com 30. E entre estes anos, 2020 e 2024, a PSP registrou uma centena de crimes de dano, pelo menos que tenham sido detectados. Para terminar, lembrar que a CP já denunciou várias vezes esta situação às autoridades e tem registro de funcionários ou de vigilantes contratados pela CP que já foram agredidos por quem faz estes grafites. Carlos, então na prática como é que isto se resolve? Bom, pode-se perguntar à CP, porque a CP já conseguiu resolver. Eu tenho aqui à minha frente um recorte de uma revista da CP de 2022, em que a empresa se gaba de ter apenas 0,5% de material circulante grafitado. Portanto, é possível resolver isto a mínimos, que é este 0,5% que aconteceu em 2022. Portanto, provavelmente a empresa terá que perceber como é que em 2022 conseguiu este êxito no combate ao grafite e agora não consegue, não é? É óbvio que eu penso que aqui há sempre dois caminhos. Por um lado, uma legislação mais apertada, e eu não sou nada defensor de um Estado repressivo, muito penalizador, mas entendo que é necessário haver aqui legislação que criminalize os grafites, até pelos danos que causam às empresas públicas em termos de imagem, pelos gastos que são, no fim de contas, os contribuintes que vão pagar, como já o Diogo referiu. Nós sabemos que há um turismo de grafite, há jovens espanhóis que vêm grafitar comboios para Portugal e fazem com muito à vontade e, portanto, é por um lado necessário que a CP tome a iniciativa e neste momento até diria que o contexto político até era favorável a uma coisa deste tipo, de ter uma legislação mais apertada para quem anda a vandalizar os comboios. E, por outro lado, é necessário prestar na limpeza, que é coisa que parece que a CP não está a conseguir. Compreende-se que a falta de material não permite imobilizar carruagens automotoras durante muito tempo, mas é necessário limpar para que não se dê esta imagem degradante de ver os comboios completamente conspurcados. Eu posso assegurar que, por exemplo, na linha do Oeste, há automotoras que chegam a estar 8 a 10 meses com os mesmos grafites, inclusivamente nas próprias janelas. Já viajei em automotoras em que as pessoas de facto estão ali encafuadas, nem sequer conseguem ver qual é a estação em que o comboio para. Porquê? Porque os vidros estão totalmente grafitados. Mas isto durante meses a fio. E isto não é admissível por parte da CP. E mesmo nos suburbanos de Lisboa, já presenciei muitas vezes o quê? Quando os lugares não se vêem, as pessoas não se sentam neles. Pura e simplesmente, porque a vista fica completamente tapada, é criada uma autêntica sombra. Ninguém quer estar ali encafuado, encaixotado, sem ter a visão do exterior, como é óbvio. E também falta à CP falar mais vezes publicamente sobre o assunto, porque a CP neste momento diz apenas que faz parte de um grupo de trabalho com outros operadores e que deste grupo de trabalho vão resultar diversas propostas. Ora, não se sabe quais são estas Essa propostas. linguagem de Bruxelas é ótima, não é? Sim, mas olha, a CP não precisa de ir muito propostas. longe, porque em 2019 a Renfe exibiu uma peça de arte na Feira de Arte Contemporânea na Arco. Qual era a peça de arte? Uma porta de um comboio suburbano de Madrid, um Cercanías, que estava completamente pintado e que era a obra mais cara. Porquê? Porque aquela porta representava os 15 milhões de euros que a Renfe tinha gastado então naquele ano só com a limpeza dos grafites e que foram pagos pelos contribuintes espanhóis. E a Renfe continua a emitir comunicados todos os anos com os custos. Por exemplo, no ano passado foram 24 milhões de euros que a Renfe gastou direta e indiretamente com a limpeza dos grafites. Ora, está uma excelente iniciativa da Renfe, que foi mostrar essa porta na Arco como uma obra de arte, como a mais cara de todas, não é? Que é uma coisa que a CP, apesar de ter um orçamento para o seu marketing, não sabe fazer. Obviamente que a CP tem que comunicar isto para os seus clientes e para o exterior. Tem que mostrar ao país o quanto gasta e o quanto custam os grafites. E não fazer aquilo que faz, que é criar os tais grupos de trabalho, não comunicar, não divulgar e apresentar diariamente este cenário que é os seus comboios completamente vandalizados. Até porque a cada comunicado de imprensa que a Renfe lança com estes dados são horas de televisão, de debate que se criam sobre esta matéria, e o que este assunto precisa é de visibilidade, e as pessoas precisam de estar conscientes dos custos que isto tem e do preço que todos nós pagamos por causa disto.
Passamos para o próximo assunto. O presidencial continua a dar que falar. O comboio presidencial que nesta temporada foi retomado por iniciativa da CP está na origem de um conflito judicial. Carlos Cipriano, que não tem solução à vista. Não, e sabendo nós como funciona a justiça em Portugal, é uma solução que não sei quando é que terá resolução, sei que alguma vez haverá resolução neste conflito. O que é que se passa? O empresário Gonçalo Castelo Branco, que explorou o comboio presidencial em 2018, 2019 e 2022, diga-se com assinalável êxito, porque de facto era um produto muitíssimo bem preparado, um produto turístico de topo, de excelência, que ganhou, aliás, inúmeros prémios e, portanto, é indiscutível a grande qualidade deste produto. Ele pôs em tribunal, não fez por menos, pôs em tribunal a CP, o Museu Nacional Ferroviário e o chefe Chacal, acusando-os de concorrência desleal, imitação de negócio, deslealdade com comercial e aproveitamento indevido do investimento realizado dos primeiros comboios presidenciais neste modelo. Bom, eu não me vou pronunciar sobre a questão jurídica, como é óbvio, portanto o caso está em tribunal. As respostas que me deram tinham muito pouca substância, portanto acredito que haja também boas razões da parte da CP e do Museu Nacional Ferroviário que eles não as quiseram tornar públicas, mas portanto, como disse, sobre o que decorre em tribunal não pronuncio. Agora, há aqui alguns factos. E o primeiro facto, já o disse, é que Gonçalo Castelo Branco conseguiu fazer aqui um produto de topo que dignificou o comboio em Portugal, o Douro e a imagem do país. Por outro lado, também há outro facto. A CP não conseguiu vender o comboio presidencial. A CP este ano programou 20 viagens, só realizou 5. E uma delas foi porque o chefe Chacal vendeu uma viagem à Tabaqueira Nacional. E, portanto, está aqui provado a incompetência da CP para comercializar um produto deste tipo. A empresa provavelmente tem o seu serviço comercial preparado para vender viagens correntes de comboio, não para vender um produto de luxo como é este. E depois, há outra questão interessante, que é, pergunta-se à CP como é que vai ser para o ano, se vai haver novamente comboio presencial, e a empresa dá aquela resposta muito usual, que é: estamos a analisar aquilo que vamos fazer para depois. E estamos a analisar, normalmente, não estamos a pensar no assunto. Não vão criar um grupo de trabalho sobre ou vão isso. criar um grupo de trabalho, não é? E, portanto, basicamente é isto que aconteceu. Vamos esperar agora se vai haver algum dia algum acordo, se vai haver uma decisão do tribunal. Vamos ver o que é que vai acontecer agora ao presidencial. É pena esta situação, porque ainda por cima foram fazer um comboio exatamente com o mesmo nome, exatamente com o mesmo conceito. Para aproveitar a marca, obviamente, não é? Pois, só quer dizer, alguém já tinha registado a marca de alguma forma, no caso. Ou seja, é um pouco estranho fazer-se exatamente a mesma coisa, porque parece que estavam a pedi-las, não é? Como é óbvio, o empresário que dinamizou a iniciativa ficou indignado e, como não se conseguiu chegar a acordo pré-judicial, com certeza que vai tudo agora ser discutido no âmbito da justiça e a decisão irá demorar anos. E depois, no final, se a CP tiver de pagar alguma coisa, seremos todos nós, portugueses, a pagar a conta. E assim, mais um caso nos tribunais portugueses. Mas há também uma questão relacionada com as dívidas do anterior explorador. Sim, a CP diz que Gonçalo Castelo Branco deixou dívidas de centenas de milhares de euros, que ele alega que não são suas porque algumas correspondem a danos no material circulante que ele imputa a manobras a cargo da CP e da IP, mas lá está, também não me pronuncio sobre isso. Sei que, de facto, a CP e o museu reclamam créditos sobre Gonçalo Castelo Branco. Portanto, tudo isto é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Só lamento no meio disto tudo é que o comboio presidencial, um produto de prestígio, de luxo, um excelente comboio, esteja, digamos, enlameado, digamos, com este processo, porque era muito interessante. Eu gostava novamente de o voltar a ver a circular. Bruxelas tem um plano para alta velocidade na Europa. Lisboa e Madrid ficarão unidas por alta velocidade, 3 horas, 2034. Ainda falta quase uma década para chegarmos a esse tempo de viagem. Mas é certo que o objetivo de Bruxelas é criar uma espécie de rede interna onde as viagens possam ser competitivas em relação ao avião. Isto porque muitas das vezes o comboio acaba por ser mais lento, custar mais e implicar mais transbordos e, portanto, obviamente que as pessoas acabam por ir pela solução mais fácil, ainda que seja a solução muito mais poluente. Diogo, que plano é este que Bruxelas nos apresenta? Eu acho interessante chamar plano ao que Bruxelas apresentou, porque olhei para o ficheiro
e vi uma soma de algumas medidas, algumas coisas muito gerais, mas não se pode dizer que aquilo seja propriamente um plano, porque Bruxelas tem dito há décadas, com a rede transeuropeia, a necessidade de termos ligações em alta velocidade, sobretudo, bastante competitivas e pelo menos a um patamar de 200 km por hora nos corredores transeuropeus. Em relação ao Lisboa-Madrid não há grande novidade. Já há semanas tinha falado sobre a questão das 5 horas em 2030 e das 4 horas, e das 3 horas, aliás, em 2034, mas nós já aqui falámos também que isso é impossível. Pelo menos conforme os planos que estão desenhados em Portugal e em Espanha, não dá. De 3 horas é impensável. Espanha quer meter a alta velocidade toda a 350 km por hora. Mas despacio, Ruben, porque para já é no Madrid, Barcelona e com uma pequena atualização à rede que já existe, com as aerotraviessas, assim se chama a tecnologia espanhola, e para estender isto a toda a rede são décadas. Portanto, vai ser preciso esperar muito tempo. E tendo em conta que a Extremadura é a região habitualmente mais desprezada pelo governo de Espanha, eu diria mesmo que pode demorar muito, muito tempo até isso concretizar. Agora, interessante Bruxelas estar a assinalar que o avião é o principal concorrente do comboio nas viagens de longa distância. É importante assinalar isso. Esperemos que depois o enforcement, ou seja, a força que Bruxelas fizer em relação ao assunto seja mesmo forte, passo o pleonasmo, e também que faça alguma coisa em relação à bilhética, porque continua a ser muito difícil comprar um bilhete entre vários países. Basta pensar em Portugal e Espanha, eu quero comprar um bilhete entre Porto e Vigo e continuo a ter que ir ao site da Renfe ou tenho que ir a uma bilheteira física. A CP tem um site novo. A CP andou anos a dizer que quando tivesse Mas aí é possível comprar o bilhete em apenas um site. Quando nós queremos comprar, por exemplo, Lisboa-Madrid, temos de andar em 2 sites diferentes, o da CP e o da Renfe. É verdade, mas eu, se quer viajar do Porto a Viga, não devia ter que ir ao site da Renfe, eu devia ter que ir ao site da CP. O comboio da CP, sobretudo, não é da Renfe. Se formos a ver, portanto, há muita coisa a resolver. E depois também a questão da bitola é referida por Bruxelas. E lembrar que Portugal e Espanha têm mesmo que confirmar se realmente vai haver alguma mudança ou não, porque a ideia é que a rede seja homogénea entre si e também perceber em que medida é que as tecnologias que já existem hoje em dia, como cambiadores de bitola, entre outras soluções a nível do ETCS e da substituição do convélio e do ASFA, se realmente vão acontecer em tempo útil. É preciso que Bruxelas agora densifique este plano, porque tal como está, eu achei muito curto mesmo. Carlos, também ficaste desiludido com os planos da Comissão Europeia? Não, isto é pura rotina. Escreves sobre isto há quantas décadas? Há 30 anos que eu leio comunicados destes da Comissão Europeia e que depois faço o meu papel como jornalista, que é publico uma peça a dizer o que é que o comunicado de Bruxelas diz sobre, enfim, estas coisas banais, como a necessidade de eliminar obstáculos técnicos para haver mais interoperabilidade, pôr o mercado ferroviário comum a funcionar, apostar na rede de alta velocidade, enfim, estas coisas que a Comissão Europeia repete há mais de 30 anos e que, se eu for ler alguns dos artigos que escrevi há 20 e há 30 anos, provavelmente têm praticamente o mesmo conteúdo agora. Portanto, isto é a prova de que a Europa não está a conseguir. E não está a conseguir porquê? Bom, provavelmente porque tem sempre as mesmas soluções para os mesmos problemas desde há várias décadas. É sempre a crença de que o mercado tudo resolve, e de facto não está a resolver, e nós assistimos a que efetivamente a Europa, o mercado ferroviário comum, não tem evoluído e que provavelmente daqui por 3 ou 4 anos Bruxelas saca cá para fora com mais um pacote ferroviário que vai repetir as mesmas coisas de agora porque efetivamente os obstáculos continuam a existir. Ao nível da bilhética, como muito bem disse o Diogo, é curioso que neste momento não se consigam fazer coisas, existindo hoje novas tecnologias, inteligência artificial, computadores em todas as empresas, e eu recordo-me que nos anos 80 compravam-se bilhetes de comboio internacionais de todo o lado para todo o lado. Eu recordo-me que eu próprio comprava bilhetes de comboio em Lisboa, escritos à mão, com folhas de papel químico para os duplicados e triplicados, por exemplo, de Lisboa para Amsterdão. Por exemplo, de Veneza para Lisboa. Recordo-me de um bilhete que eu comprei de Lisboa para Lisboa, via Madrid, Barcelona, Toulouse, Andaia, Salamanca, Lisboa. Tudo isso em bilhetes à mão que
se podiam comprar em qualquer bilheteira, em qualquer grande estação na Europa. E hoje não se consegue fazer uma coisa dessas. E eu repito, eram feitos à mão, consultando tabelas que estavam em cadernos, somando os quilómetros, construindo o bilhete e passavam-se bilhetes aos clientes na altura. Hoje, com toda a tecnologia existente, isto não acontece. Portanto, isto é a prova que, de facto, a Comissão Europeia está a falhar nesta questão. Depois, a Comissão Europeia diz uma coisa muito interessante, que isto para mim é música, é ótimo, que diz que a aposta na alta velocidade vai permitir libertar linhas convencionais para os serviços noturnos, para o transporte de mercadorias e para a mobilidade militar, que também está agora muito na moda. Bom, no que diz respeito aos serviços noturnos, estamos a ver o assinalável êxito dos serviços noturnos quando se entrega apenas isto à iniciativa de algumas empresas. Vocês recordam-se quando, em 2021, quando do Connecting Europe Express, nós perguntámos à Comissária Europeia dos Transportes, à Dina Valian, o que é que achava de ter acabado naquela altura com a ligação Lisboa-Madrid, Lisboa-Andaia, e como é que se poderiam retomar os comboios noturnos, e ela foi perentória ao dizer que nunca com subsidiação, com dinheiros públicos, nunca com subsídios do Estado. Portanto, entregar tudo isso ao mercado. E a prova está à vista. Continuamos sem comboios noturnos. E mesmo agora o atual Ministro dos Transportes de Espanha, Óscar Puente, no ano passado disse que se não há procura, não há comboios noturnos para ninguém. Se houvesse procura, aí já... Agora, eu não sei se isto é bem assim. E é um governo, é um ministro de um governo socialista, o que seria se fosse do PP. Exatamente. E há outro pormenor aqui também, que é... tem-se falado muito dos comboios noturnos, um grande crescimento, interesse, mas nas últimas semanas houve várias notícias sobre o Paris-Berlim, porque os franceses retiraram o apoio ao comboio noturno. E por acaso houve outras entidades que vieram a jogo para salvar, como a European Sleeper, por exemplo, entre outras empresas que vieram a jogo a encontrar planos alternativos, porque sem o subsídio francês, como não há este enforcement, volto a usar esta palavra, como não há este enforcement da Comissão Europeia, faz-se o que se quer e ninguém pensa. Portanto, na pegada ambiental. Temos aqui uma grande contradição por parte de Bruxelas, que é, por um lado, um discurso em defesa da mobilidade e do modo ferroviário e, por outro lado, não faz nada para que se aproveite a infraestrutura já existente, que são as ferrovias convencionais, para que haja, por exemplo, comboios noturnos e mais ligações internacionais. Entretanto, a CP tem um problema. A CP, a Medway também, isto porque pode estar para terminar a CIMEF, um acordo de manutenção de locomotivas, por indefinição entre a Siemens e a CP. Porquê é que estamos a falar disto, Carlos Cipriano? Ora bem, em 2011, quando ainda existia a EMF, decidiu-se criar um agrupamento complementar de empresas formado pela CP e pela Siemens, que funciona no entroncamento, destinado unicamente a fazer a manutenção e a reparação das locomotivas de marca Siemens, que são as 5600, que pertencem à CP e algumas à Medway, e as 4700, que pertencem à Medway. Portanto, este agrupamento funciona desde 2011 e estava já decidido desde a sua origem que, se em abril de 2026 não houvesse mercado, ou se decidisse, não seria prorrogado. Ora, acontece que estamos a 5 meses, basicamente, dessa data e não se sabe se vai ou não continuar esse agrupamento, estando em causa 73 postos de trabalho, porque as pessoas que ali trabalham são funcionárias, são trabalhadores da CIMEF, não são da CP nem de mais nenhuma outra empresa. O que é que está aqui em causa? Há aqui vários cenários possíveis, eu não vou pronunciar sobre qual seria o ideal. O que está aqui em causa, de facto, são as indefinições, as indecisões em que a CP é pródiga e também já agora a Siemens, que, questionada pelo público, decidiu manter um ruidoso silêncio e não se pronunciou. Ora bem, dentro da CP, digamos, há duas correntes. Há quem defenda a total internalização da sua atividade de manutenção e reparação. E, portanto, uma vez que já não existe a EMF, que é a CP Engenharia que faz tudo isso, e, portanto, há quem defenda que a manutenção e reparação das 5600 deve voltar para a CP e, portanto, não fará sentido continuar com esta parceria com a Siemens. E há quem defende que deve continuar porque até agora a CIMEF provou que funciona muito bem, inclusivamente até dá cerca de 900 mil euros de lucro por ano e dá dividendos aos dois sócios, à CP e à Siemens. Claro que
Pode-se perguntar quanto é que custa à CP fazer ali a sua manutenção, porque a CP, nomeadamente, ela é acionista e é cliente. Por um lado, paga para fazer a manutenção das suas locomotivas, por outro lado, recebe dividendos da empresa da qual é sócia. Portanto, haveria que fazer contas sobre quanto é que lhe custaria se internalizasse essa atividade e quanto é que custa a diferença entre o que gasta ali e o que recebe de lucros. E há outro pormenor que é, dava muito jeito à CP neste momento ter 71 funcionários, operários nas oficinas. Teria que os recrutar, mas sim, daria jeito. Por outro lado, quem fica mais a perder no meio disto tudo é a Medway. Porquê? Porque enquanto a CP tem a alternativa de internalizar a atividade e pode sempre recrutar alguns daqueles trabalhadores, não é? A Medway, neste momento, não tem alternativa para fazer a manutenção das suas 4.700 e 5.600. E a 5 meses, eventualmente, do fim desta empresa, a Medway tem que se decidir sobre se ela própria vai também internalizar e criar uma estrutura para fazer a manutenção e reparação do material Siemens, mas nesse caso vai ter que arrendar instalações à CP e está dependente da boa vontade da CP em fazê-lo ou não, vai ter que recrutar pessoal para isso. Em alternativa, pode mandar o material para a Espanha para ser lá mantido, mas isso tem custos muitíssimo elevados e, portanto, digamos que quem está mais pendurado no meio disto tudo é a Medway. Mas eu penso que o que há que sublinhar aqui no meio disto tudo é a falta de decisão da CP, a paralisação da CP nesta e noutras questões. Já falamos da Novatec, por exemplo. Há 5 meses de saber o que é que vai ser o futuro destas 73 pessoas. São 73 trabalhadores que merecem respeito por parte dos dois acionistas Siemens e CP e não se sabe o que é que vai acontecer. E até porque estamos a falar de pessoas que certamente, se o consórcio, por exemplo, acabar e se a CP não os quiser integrar, certamente vão arranjar emprego num instante, porque neste momento é relativamente fácil contratar especialistas em reparação de comboios, porque toda a Europa está à procura deles. Agora, E tem uma vantagem grande de estar numa empresa privada, não é? Na pública, estando na CP, tem o ordenado com essas limitações e na CIMEF é completamente diferente. Sim, e depois é outro aspecto. Portanto, convém que se decidam para depois perceber para onde é que isto vai. Agora, a Medway também com certeza teria capacidade de, além da manutenção dos vagões que já faz agora no entroncamento, acrescentar esta competência das locomotivas. Eles certamente têm capacidade financeira, sobretudo, para fazer tal coisa. Vamos ver o que é que vai ser decidido. Mas precisam de tempo e precisam de saber o que é que vai acontecer e precisam de tempo para se preparar. Além de que estes 73 trabalhadores, eles são mais bem pagos do que nas oficinas da CPE. Como isto é uma empresa com uma gestão privada, é muito mais ágil na gestão e paga, por exemplo, prémios de produtividade e, portanto, não sei o que é que os trabalhadores preferirão, mas vamos aguardar, vamos ver. Voltamos então para dentro do comboio. Estamos no bar do Intercidades, mas só podemos lá estar se estivermos a consumir. Se não estivermos então não poderíamos consumir, gravar este podcast. Não daria. Seríamos expulsos muito rapidamente. As regras mudaram com o passo ferroviário verde também. Houve muita gente a procurar o bar para passar lá algum tempo da sua viagem. A CP mudou as regras, a presença no bar só é possível para quem estiver a consumir. Quer isto dizer que mesmo aquelas reuniões mais ou menos formais, ou até mesmo alguém que esteja em trabalho ou a assistir a algum tipo de videochamada, o que quer que seja, não pode estar no bar se não estiver a consumir. Aconteceu, por exemplo, com o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, que foi expulso do bar do Intercidades. Diogo, parece-me uma boa prática da CP e também do concessionário do bar expulsar os clientes que não estão lá a consumir, tendo em conta que por esta Europa fora as pessoas olham para o bar como um espaço também de convívio onde podem conversar e estar de outra forma. Não faz qualquer sentido porque o comboio é um meio ótimo para ser uma reunião, quer dizer, é o local com mais conforto, é o local onde dá para assentar realmente o computador sobre a mesa, porque no autocarro vejo isso com muita dificuldade a acontecer, além de incomodar os restantes passageiros. E é muito melhor ter a reunião no bar do que ter a reunião, por exemplo, de uma pessoa sentada ao meu lado dentro de uma carruagem-salão. É muito melhor ter a reunião no bar do que na carruagem-salão. Portanto, expulsar os passageiros por estarem a ter uma reunião, mesmo que consumindo, não faz qualquer sentido. Revejam imediatamente esta medida,
porque, quer dizer, o comboio é muito utilizado para as pessoas não perderem tanto tempo com as deslocações. E as reuniões em comboios são ótimas para combater essa situação. Revertam esta medida, porque senão é mais um fator para afastar as pessoas do comboio e não o contrário. Carlos, parece uma boa prática esta da CP. Não, e já agora deixa-me só esclarecer aqui em relação à peça que eu escrevi, que foi muito comentada nas redes sociais, porque devido à notoriedade do cliente expulso, que foi o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco. O foco do artigo não era de facto a expulsão de uma figura pública. O foco é esta medida da CP em dar um tiro nos pés, na medida em que está a limitar o acesso àquilo que é um elemento diferenciador da viagem de comboio. Ou seja, as pessoas têm, numa viagem Lisboa-Porto, por exemplo, 3 horas, têm a possibilidade de, a meio da viagem, ir ao bar do comboio, tomar um café, beber um sumo, sentar-se um pouco. E as pessoas valorizam muito isso. Agora, quando a empresa restringe essa possibilidade, e falo até pelos vistos de uma forma cega, porque no caso concreto da história que eu contei, aquele cliente era o único que estava no bar naquele momento, até tinha acabado de consumir uma mini refeição e, portanto, estava ali com o computador, não havia necessidade nenhuma de expulsar a pessoa do bar. Não havia mais ninguém. Eu próprio, é raro uma viagem que eu faça no Intercidades em que eu não vá ao bar. E gosto de estar ali um bocado sentado, consumo sempre, como é óbvio, e se eu vejo que há mais pessoas que estão de pé, que chegaram entretanto, obviamente que eu levanto-me e volto para o meu lugar. Mas não havendo mais pessoas, sim, eu gosto muito de passar ali um bom bocado da viagem, porque é um espaço diferente e porque isto, de facto, é um elemento diferenciador e muito positivo na viagem de comboio. Ora, a CP, com esta medida cega, e depois com alguns funcionários que são igualmente cegos na aplicação desta medida, está, como eu disse, a dar um tiro nos pés. É um mau serviço que está a prestar a ela própria e aos seus clientes. E mais ainda, afixa um papel no bar a dizer que as pessoas não têm que consumir, que não podem estar ali, como se tratasse de um simples café na esquina a pôr um aviso. Ou seja, a CP não tem um gabinete de marketing, não pode fazer, por exemplo, uma coisa mais elaborada, a chamar a atenção das pessoas, a sensibilizá-las para que, se o bar estiver cheio, faça o favor de ceder o lugar a outros. E pronto, e ficava aí a mensagem dada. Eu penso que mais grave, de facto, é a CP permitir, sem se esforçar muito, que as pessoas continuem a falar alto aos telemóveis, que continuem a fazer videoconferências em telemóveis, que continuem a usar o telemóvel sem auriculares e a incomodar os outros passageiros. Aí é que a CP devia ter o foco, para proteger os seus clientes, para tornar a experiência da viagem de comboio muito mais agradável. Agora, aquilo que é o bar e por um simples papel, como se fosse uma taberna de esquina a dizer aquele aviso, de facto parece-me uma medida muito amadora e muito pouco prestigiante para a própria empresa. Sim, porque já aconteceu chamar o revisor à atenção. Olha, está aqui alguém a fazer muito barulho com o telemóvel, será que podia dizer alguma coisa? O revisor passa, nem quer saber. Nem quer saber. Portanto, como o Carlos diz, é melhor refocar e fazer as coisas bem e com sensibilidade já agora. Isto, Carlos Cipriano, fez-te lembrar uma história dos arquivos do Público. Sim, tenho aqui à minha frente. É um recorte do Público de 31 de maio de 2004. O que é que aconteceu no dia anterior? Nesta altura não havia online, portanto a peça saiu no dia seguinte. No dia anterior, Durão Barroso estreou a primeira viagem de comboio elétrico entre Lisboa e o Algarve. E na reportagem que eu publiquei nesse dia, a reportagem tinha este título: Onde podemos ir a 200 a hora e a beber um vinho? Era este o título da reportagem, que está fundamentado, curiosamente, até no fim do texto, onde, a dado momento, e agora permitam-me, eu cito-me, eu escrevi o seguinte: Está na hora de almoço que é servido a 220 km/h na planície alentejana. Qual é o meio de transporte em que podemos ir a 200 a hora e a beber um vinho? Perguntaria Durão Barroso aos jornalistas numa conversa durante o café. Neste aspecto, o transporte ferroviário é único e deve ser valorizado. E, portanto, tínhamos aqui um primeiro-ministro a valorizar exatamente esta questão de se poder tomar uma refeição a bordo de um comboio, e depois temos, 20 anos depois, a CP a restringir esta possibilidade. Pois, porque agora, se fosse hoje, podias ter escrito qualquer coisa como onde podemos ir a 200 a hora e a ter uma reunião. No bar do comboio é que não. Mas ainda continuamos nos arquivos, Carlos, porque, bem, no fundo, tu estás a escrever sobre comboios há 30 anos. 35 já! E neste mesmo dia, portanto, aquilo que eu citei era a reportagem base, mas havia, portanto, na edição do Local Porto, havia aqui uma caixa que tinha este título: Durão quer reabrir linha Pocinho-Barca d'Alva. Repito, isto foi em 2004. E
Cito o então Primeiro-Ministro. É ponto assente que vamos reabrir a linha Pocinho-Barca d'Alva, disse Durão Barroso durante a viagem de ontem. O Primeiro-Ministro pediu à Refer para reabilitar aquele troço da linha do Douro que foi fechado nos anos 80 e que ligava o Porto à estação fronteiriça de Barca d'Alva, sempre pela margem do Rio Douro, continuando daí até Salamanca. O Primeiro-Ministro disse que os estudos para a reabilitação deste corredor não devem ser vistos exclusivamente do ponto de vista financeiro, mas sim incluir também a componente turística e patrimonial. Martins de Brito, presidente da CP, disse ao público que tem havido um aumento da procura de comboios turísticos na linha do Douro que poderão ser prolongados até à fronteira. E, portanto, esta era uma notícia sobre a reabertura da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva de 2004. E do Sobrecarris está feito por hoje. Um abraço e até ao próximo episódio. Boas viagens! Até à próxima! Já agora agradecer a todos os que estiveram presentes na exibição do documentário Elétrico 28, uma viagem por Lisboa sobre Carris, que está disponível também no YouTube e site do Público. Um abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.